Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em Neemias 12:13, a dedicação dos muros é feita com alegria e adoração, mas mais tarde Neemias precisa corrigir desvios e restaurar a santidade do povo. Em João 18, do 19 ao 40, Jesus é interrogado por Pilatos, rejeitado pelos judeus, e mesmo inocente, é entregue para ser crucificado. Que celebremos com gratidão nossas vitórias, mas que também sejamos vigilantes para manter nossa vida consagrada ao Senhor. E que a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Neemias 12. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatuz, Secanias, Reum, Meremot, Ido, Ginetom, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, e também Matanias, que junto com seus colegas, estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, colegas deles, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi o pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías. Da família de Jeremias, Ananias. Da família de Esdras, Mesulão. Da família de Amarias, Joanã. Da família de Maluqui, Jonatas. Da família de Secanias, José. Da família de Harim, Adna. Da família de Meremote, Helcai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Ginetom, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Maadias, Piltai. Da família de Bilga, Samua. Da família de Semaías, Jonatas. Da família de Joiaribe, Matenai. Da família de Gedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Ilquias, Razabias. Da família de Gedaías, Natanael. Os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados no reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Razabias, Serebias Resua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros. Vigiavam os depósitos junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação, alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gilgal e da região de Geba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram, e mais Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azariel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À porta da fonte eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei, quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Ezaná, a porta do peixe, a torre de Hananiel e a torre dos 100, indo até a porta das ovelhas.
Junto à porta da guarda eles pararam. Então, os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais, e também dos sacerdotes Eliaquim, Maceias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com suas trombetas, e também de Mazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías. E naquele dia contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam. E os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades eles deviam trazer, para os depósitos, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas, que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias 3. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias, e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão, e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas, e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança, e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, e traziam peixes e toda espécie de mercadoria, e as vendiam em Jerusalém, no sábado, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam mais ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. 1 ou 2 vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém.
Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo o Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade lembra-te de mim, ó meu Deus. João 18. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, de Caifás os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás! Ora, Barrabás era um bandido. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.